Bom, agora nós vamos falar mais sobre o porquê ter um e-commerce, por que iniciar o seu próprio e-commerce. Primeiro preciso falar que existem três perfis hoje de empreendedores, que é ou melhor, três perfis de pessoas que começam o seu próprio e-commerce, né? No geral, assim, são os três que a gente mais vê. Primeiro são os novos empreendedores, são aqueles que já possuem um emprego fixo, né, ou estão desempregados, mas querem começar a empreender com alguma coisa, querem começar seu próprio negócio. Esses querem começar algum negócio e ver no e-commerce uma grande oportunidade de começar, porque existem um baixo risco no e-commerce, né? E além de uma barreira de entrada muito baixa. Então, é uma forma de começar a empreender com alguma coisa, né? E é uma das coisas mais fáceis hoje para se começar a empreender através da venda online. Então, esses novos empreendedores é um dos perfis. Tem outro perfil também que é o perfil da renda extra, né? Pessoas que querem, já trabalham com alguma coisa, né? Mas querem ter uma rendinha extra ali, querem ganhar um pouquinho mais, né? Então acaba em paralelo com o seu trabalho, né? Montando um e-commerce, né? E para vender algumas coisinhas ali que ele tem para vender, né? E acaba, né? Sempre entrando uma rendinha extra aí todo mês. Esse já não está tão empolgado assim para fazer para criar uma empresa, para viver somente do e-commerce, ele realmente só quer uma renda extra, né. Ele já tem um emprego dele, gosta do emprego e quer receber um pouquinho mais ali através através do e-commerce. Existe um terceiro perfil também, que eu acredito eu que é o mais fácil de começar a vender no e-commerce, que são as lojas físicas. As lojas físicas já possuem estoque, já possuem contato com o fornecedor, né, já conhece do seu produto, então acaba ficando muito mais fácil assim para entrar no e-commerce. Então hoje muitas lojas físicas estão começando a vender online, então esse é o nosso terceiro perfil eh, de pessoas aqui que buscam ter um e-commerce. Vamos falar um pouco hoje sobre o novo consumidor. Hoje, mais de 94 milhões de brasileiros compram online, então praticamente a metade da população brasileira. Se for contar somente as pessoas acima de 18 anos, acho que provavelmente esse número acaba passando da metade da população que compra online, né. Então é muita gente comprando online. E o comportamento mudou, né, principalmente depois da pandemia, né. Depois da pandemia, muita gente que não comprava, começou a comprar online. Então, desde as pessoas aí a partir dos 18 anos até, senhores e senhoras aí de 60, 70 anos, acaba, aprendendo a comprar online. Pessoas que nunca tinham comprado antes da pandemia, depois da pandemia começou a comprar online. Então o comportamento de compra mudou e mudou bastante. Então muita gente começou, a comprar online, né, e esse número, né, cada vez aumenta mais. E mudou por quê? Pela facilidade, né, principalmente das lojas, eles facilitaram bastante a forma que se compra online. Hoje é muito diferente de como se comprava, alguns anos atrás. Então hoje é muito fácil fazer uma compra online, né. Além de preço também, que na internet o preço acaba sendo mais competitivo, né, que na cidade, nas lojas físicas. Hoje também, graças ao Mercado Livre, se tem entrega muito mais rápida e também muito mais confiança no digital. Isso é essencial para quem quer, comprar online. Então as pessoas mais procuram é entrega rápida e confiança. E eu disse graças ao Mercado Livre, porque ele popularizou isso, né. Graças ao Mercado Livre e outras plataformas, né, de e-commerce começaram a querer fazer igual, né, como a Amazon, Magalu, Shopee principalmente, né. Então o Shopee hoje é o principal concorrente do Mercado Livre. Então eles começaram a querer repetir isso também, a querer fazer isso para eles, porque viram que estavam perdendo mercado, para o Mercado Livre. Então, hoje as pessoas procuram muito isso e isso facilitou bastante, né? Porque na internet se encontra qualquer coisa. Muito diferente de você
precisar de alguma coisa e no centro da sua cidade e ter que ficar procurando até achar e não pode e não dá nem fazer às vezes muita comparação e tem que fazer comparação de preço, às vezes de uma loja na outra, né, ou às vezes nem dá de fazer a comparação de preço, então na internet hoje está tudo na mão, então acaba ficando muito mais fácil e por isso que o comportamento, né, de consumo mudou, e as pessoas estão procurando vender mais online. Comprar e vender, né, online. Eh, Pra quem está começando agora, eu acredito que todo mundo saiba disso, mas eu preciso falar sobre isso, caso tem alguém que nunca ouviu falar sobre isso, o que é um e-commerce, né? O e-commerce é a venda de produtos e serviços pela internet. Então, tudo que você vende online, até no WhatsApp mesmo, que você vende online, é considerado um e-commerce também. Quem compra no online, pelo WhatsApp também tem o direito de arrependimento de 7 dias, porque é uma venda feita pela internet. Isso pode ser considerado, um e-commerce. O e-commerce também é um canal de vendas 24 horas, que alcança clientes em qualquer lugar do país ou do mundo, Então, é uma loja aberta por 24 horas, é uma loja que nunca fecha, e qualquer pessoa, que esteja no país pode comprar. Ou dependendo da plataforma, qualquer pessoa do mundo pode comprar, o seu produto. Então isso é um e-commerce. E como é que está esse mercado hoje, como vai estar, no futuro? O e-commerce brasileiro hoje, ele deve ter movimentado mais de 59 bilhões em 2025. Então, olha que 59 bilhões, de vendas no e-commerce somente em 2025. E para 2030, que não está muito longe, daqui 5 anos, a previsão é chegar a mais de 147 bilhões, ou seja, 3 vezes mais do que é comprado hoje. Então, para você ver o poder da internet e o poder do crescimento disso, ele vai crescer, ter um crescimento médio, de 20% ao ano. Então, você não pode ficar longe desse e-commerce, não pode ignorar, se você está pensando em vender alguma coisa, tem que estar no online. Você que tem, principalmente você que tem a loja física, tem a loja física, mas também venda no online, porque o futuro tá nos e-commerce. Então a diferença de loja física e loja online, para quem tem lojas aí. Física, ele tem um alcance limitado, você normalmente alcança somente a sua região, a sua cidade, na maioria das vezes, e dependendo da loja, em algumas cidades vizinhas. Ele tem um custo fixo bem mais alto do que uma loja online, o custo fixo tem aí custo de aluguel, tem, custo de energia, água acaba sendo um pouco mais caro, funcionários, tem muito mais custos aí que acaba se tornando muito mais alto. Além disso, o horário é restrito, então normalmente você fica aberto ali das 8 às 6, dependendo do lugar, e é isso, depois das 6 você não consegue mais vender, então fica meio restrito aí no horário. Já no online é totalmente ao contrário, tem alcance nacional, então você pode vender em qualquer lugar do país, consegue entregar, principalmente, tem um custo fixo muito menor, dependendo do seu negócio, você pode fazer isso de casa, então acaba tendo só o valor da plataforma de custo fixo, e outras plataformas aí que você queira contratar, mas é um custo fixo muito mais baixo, você não precisa nem de pagar aluguel para uma sala, por exemplo. E além disso, o e-commerce vende 24 horas por dia. Então é uma loja que nunca fecha. E ambas, né, claro que podem se complementar. Você que tem loja física, você pode a minha sugestão é que tenha os 2, loja física e online, porque as 2 se completam, até mesmo para pessoas da sua região, tá. Às vezes pessoas que já estão acostumadas a ir na sua loja física, às vezes preferem comprar online e passar na sua loja só para retirar, ou até mesmo para você entregar para ela, e então um negócio acaba complementando o outro. Mas e quais são as vantagens de ter um e-commerce? Primeiro que atinge mais clientes, como eu já falei, atinge o Brasil inteiro, então a possibilidade de clientes aí é muito maior. Tem um baixo custo inicial. Para começar hoje, praticamente você precisa só pagar a plataforma do e-commerce, que dependendo do plano aí tem de R$ 60, 59, 89, 89 e até R$ 100 você consegue um custo
Uma plataforma legal para começar. E você também consegue, ter mais possibilidade de criar uma marca própria, porque como o alcance da sua loja acaba sendo muito maior, você tem muito mais, possibilidade de venda, muito mais, vai ter muito mais vendas que numa loja física, né. Então você acaba aí colocando sua própria marca para vender no seu site, pode vender também em todos os outros marketplaces, pode ter outras lojas online interessadas em comprar seu produto e revender, então é muito interessante, é para quem tem marca própria, né, ou para quem pretende ter uma marca própria, o e-commerce é basicamente o caminho, tá. Tem muita gen conheço muita gente que tem uma marca própria somente para vender online, né. A Lupet hoje, por exemplo, na verdade 90 mais de 90% delas, das vendas, né, é venda online, né. A gente atende pouquíssimas lojas físicas, porque o nosso negócio já nasceu até 10 anos atrás já nasceu no online e se manteve no online até hoje, então esse é o nosso foco, né. Então, para quem tem marca própria aí, online, vendendo em e-commerce principalmente é muito bom. Além de escalabilidade muito maior, né, porque como eu já falei várias vezes aqui, né, você acaba vendendo para o Brasil inteiro até para o mundo inteiro. Então você consegue aumentar muito a sua escala, diferentemente de uma loja física, né, que acaba se limitando somente à região. Outra coisa também interessante é dados e métricas reais para crescer. O que que é esses dados e métricas reais? Quando você faz uma publicidade lá no Google ou no Facebook, no Instagram, você consegue ver exatamente o número de pessoas que viram seu anúncio, o número exato de pessoas que clicaram no seu anúncio, o número de pessoas que clicaram e se interessaram pelo produto, quantas dessas pessoas, adicionou o seu produto no carrinho, dessas pessoas que adicionaram no carrinho, quantas pessoas compraram, então você consegue ter todas essas métricas, né, e sabe onde deve melhorar. Eh Dependendo de onde está o seu problema, o seu problema nos dados ali, você sabe exatamente o que precisa ser feito, né, para melhorar. Já muito diferente de um anúncio em jornal, por exemplo, ou numa TV, que você não tem ideia de quantas pessoas viram e foram, comprar de você, tá, porque, você não consegue ter dados reais. E na internet você tem, né, exatamente os dados do que você está fazendo. Existem até ferramentas que grava a tela do consumidor. Então o consumidor está navegando no seu site e você consegue saber exatamente o que ele está fazendo, em que momento ele sai do site, eh, quais os lugares do site que ele mais clica, que ou menos clica. Então, tem dados e métricas aí bem reais, que dá para usar muito para crescer. Então, para quem tem pequenos negócios, o lugar certo com certeza é no digital. O e-commerce hoje democratiza as oportunidades. Os negócios locais ganham mais visibilidade nacional, né, e criam novas fontes de renda. Então, para quem está começando hoje, né, o e-commerce é muito democrático, porque qualquer pessoa iniciante consegue já começar a criar sua loja e começar a vender. E para quem tem um negócio local, você para de ter aquela visibilidade somente regional ali, só na sua cidade, e acaba sendo nacional. Então, o seu público acaba crescendo muito e, né, e claro, por consequência, acaba vindo novas fontes de renda aí para sua loja. Eu vou dar um exemplo aqui da Lupet Shop. Hoje ela já faz 10 anos que a gente vende online, né, e nosso investimento inicial foi de R$ 59, né, foi isso que a gente usou para começar. R$ 59 era o valor da plataforma que eu utilizei lá no começo. Eu me lembro até hoje ainda, a primeira plataforma que usei ainda foi da UOL. É uma plataforma muito ruim, mas como eu não tinha conhecimento nenhum, acabei usando ela, e esse era meu investimento, R$ 59, né. Produtos eu não tinha, porque eu fazia, né, dropshipping, né, eu vendia, pegava o produto e comprava um a um conforme ia vendendo, então nem estoque eu comecei a ter, tá. Então esse foi o nosso investimento inicial e por algum tempo a gente ficou assim, depois é claro a gente vai investindo um pouquinho mais, colocando plataformas novas, e-mail marketing, uma ferramenta de atendimento, de vitrine, então a gente depois o design, depois a gente vai melhorando, mas nosso investimento inicial foi R$ 59 e por um bom tempo a gente se manteve nesse investimento inicial aqui, de mensal de R$ 59. Hoje eu estou começando uma segunda marca, que o nome é Madeira Mágica, né, que é do nicho
de produtos de brinquedos infantis, feitos de madeira. E aqui eu já acabei já iniciando com um investimento um pouquinho maior, principalmente por falta de tempo, então eu acabei pagando designer para fazer toda a parte, de layout, né, e também, logomarca, cores, da loja. Então eu acabei pagando aí R$ 500 para um designer e mais R$ 1.000 de amostras de produtos. Então eu importei, peguei, achei uma importadora, comprei, 2 ou 3 produtos de cada, produto que eu queria começar a vender, né. Então através desses produtos agora a gente vai começar a fabricar e colocar para vender. Então aqui eu acabei tendo um investimento um pouco maior, né, mas mesmo assim R$ 1.500. Para fosse abrir uma loja física, não baixaria de R$ 10.000, né, se fosse uma loja muito pequenininha ainda. E o custo fixo menos de R$ 100, que é o valor da plataforma, né. Da mesma forma que eu comecei no Pet lá, foi somente com a plataforma de e-commerce, e aqui também vai ser da mesma forma, e conforme vai entrando, as vendas, vai aumentando, a gente vai investindo um pouco mais, tá. Então a mesma coisa, não vamos investir antes de ter o retorno, e é a mesma coisa que eu espero com você, né. Comece do pequeno ali, comece a não ser que você tenha dinheiro sobrando para fazer um investimento, mas se não tem, começa pelo menos aí com o valor da plataforma, aí depois conforme o dinheiro vai entrando, você vai reinvestindo, no seu negócio. Agora o que você precisa para começar, né, o seu e-commerce? Quais são as etapas? Primeira coisa, tem que definir o seu nicho. Que nicho você quer trabalhar? É um nicho que você gosta? É um nicho que você está vendo está em crescimento? Então, a gente vai ter aulas aqui sobre nicho, como definir nicho, subnicho, mas é a primeira coisa que você precisa fazer, né, definir o seu nicho. Depois, escolher o nome e domínio para o seu site. Isso é importantíssimo, porque o domínio e só existe um, então é importante que você escolha um que não exista, né, que seja só seu, porque não pode ter 2 iguais. Mesma coisa do nome, né, escolher um nome que, se puder ser registrado, melhor ainda, né. Porque aí não corre o risco de alguém ter registrado esse nome e no futuro pedir para você tirar. Então é interessante, criar um nome que possa criar um registro de marca, tá, ou um registro de loja, mas que seja registrado. Porque pode acontecer de alguém pedir para você parar de usar o nome, né, daí depois de um tempo investindo já, você vai ter que trocar tudo de novo, então é importante um nome e um domínio, né, que você tem, que seja único. Depois, criar uma identidade visual, então, criar uma logomarca, quais as cores da sua marca, né, então é importante fazer o terceiro passo. Depois, na quarta etapa, escolher a plataforma de venda, qual plataforma você quer usar. Existem muitas plataformas, eu pretendo fazer vídeos aqui sobre cada plataforma, o que cada uma tem, o que cada uma não tem, e para você ficar mais fácil de escolher, né. Mas, as principais hoje de mercado, Nuvem Shop e Entrei, tá. Essa você pode contratar, sem medo, porque são as mais completas, do mercado. A quinta etapa, depois que você escolhe a plataforma, você cadastra os produtos, né, depois, vai cadastrar produtos, fazer as configurações, do seu site, e depois a sexta etapa, divulgar a sua loja para começar a vender. Então essas são as etapas básicas, né, de cada etapa do e-commerce que você, deve seguir. Sobre tudo isso a gente vai ter aulas aqui na nas próximas aulas serão sobre isso, para você poder entender um pouco melhor, né, e fazer esse passo a passo. Claro que a gente vai se aprofundar um pouco de cada coisa aqui. Então, mas como você atrai os clientes para sua loja? Porque não basta, né, só criar a loja e deixar ela pronta ali, né, não vai vender. Então você precisa atrair as pessoas para a sua loja, né, para eh, você começar a fazer suas vendas. Existem algumas formas, através de SEO e conteúdo. SEO é nada mais nada menos do que como as pessoas buscam no Google, né, então quando as pessoas usam lá as palavras-chaves, né, que sejam as mesmas palavras-chaves que você usa no seu site, elas vão acabar te encontrando. Conteúdos também, conteúdos de vídeo, pode ser feito no YouTube, né, que tem muita procura lá, e também como através de blog também pode ser feito. Redes sociais, você pode utilizar também o Instagram, Facebook, TikTok, então tudo que você posta ali é uma forma de atrair clientes para a sua loja. Essas duas formas aqui são gratuitas,
né, então é só precisa do seu tempo aí para ser feito. Já a terceira etapa aqui, são anúncios pagos, tanto no Meta como Google, também TikTok Shop, que eu não botei aqui, mas também são anúncios que dá para que é interessante, né, quem trabalha com e-commerce costuma fazer. Então aqui você paga para as redes sociais mostrarem a sua postagem, e com essas postagens, claro, vai atrair pessoas a entrarem na sua loja e comprar os seus produtos. É uma última etapa também são como parcerias e influenciadores. Você pode enviar seus produtos para influenciadores, para eles ganharem talvez uma comissão do que vendem, ou você paga um fixo e eles fazem uma publicidade aí do seu produto. Então existem essas parcerias, né, com influenciadores. Então também é uma forma, pode ser até gratuita, mas, normalmente é paga ou desembolsa pelo menos o produto, né. Tem muita parceria hoje que se faz, você envia o produto, né, a pessoa divulga ele, né, então você acaba não pagando uma publicidade para ele, mas acaba tendo o custo do produto, né, pra fazer essas parcerias. E influenciadores você acaba, normalmente você paga para eles, divulgarem a sua loja. Então, o futuro do e-commerce não podia deixar de dizer isso, que o futuro do e-commerce é a IA. Hoje a IA está presente em tudo, praticamente tudo, né, e o e-commerce não é diferente. Então tudo isso que eu já falei até agora, a IA auxilia muito em fazer. Faz praticamente tudo que precisa ser feito, nas etapas do e-commerce, ela acaba fazendo. Claro que não confie totalmente nela, né, revise tudo, precisa ser tudo precisa ser revisado, ter a sua cara ali, mas a IA vai te ajudar hoje praticamente a fazer tudo e a gente, vai gravar também aulas, sobre IA, né, e sobre como fazer cada etapa do e-commerce com elas. Mas também não é só isso, atendimento hoje, pode ser feito com IA, vitrines inteligentes dentro do seu site pode ser feito com IA, então tem IA, é o futuro do e-commerce, ela vai com certeza vai dominar, a forma que as lojas vendem hoje, a IA vai acabar dominando. Então, quanto mais você puder estudar também sobre isso, vai te ajudar muito aí no futuro, porque, já está presente hoje nos grandes e-commerce, né, e vai estar presente cada vez mais. Então o que eu posso dizer agora, começa a vender hoje. Não deixe para amanhã, mesmo que você comece pequeno, comece devagar, mas vai começando, porque, o e-commerce só vai crescer, né. É muito difícil, a não ser que aconteça uma catástrofe muito grande no mundo, o e-commerce ter queda, mas eu acredito que isso não aconteça, então, a tendência é que cada vez mais o e-commerce vai crescer. Então, quanto antes você começar, né, melhor para você estar inserido nesse negócio.